senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal Pode Tá, um podcast totalmente voltado ao empreendedorismo, sonhos, carreiras, trajetórias. E esse mês teremos o especial para as mamães. Let's bora! Eu estou aqui com uma convidada super especial, um assunto, maravilhoso. Muito obrigada, Neia, por você ter aceitado o convite. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, Tati. É um prazer enorme estar aqui, podendo contribuir um pouquinho aí sobre o assunto massagem, tirando algumas dúvidas, né? Tirando esse preconceito que massagem é um luxo, é só para quem pode, mas a massagem aí é para todas e todos e todes e todo mundo. Gente, ela é massoterapeuta e ela trabalha num lugar inusitado, num hospital. Eu tenho uma clínica, né? Sim. Eu tô nesse ramo há 3 anos. 4 anos vai fazer esse ano. E o que acontece? A massoterapia ela entrou no meu mundo, assim, de maneira muito especial. Né? Eu sempre trabalhei na área da saúde, então a saúde ela já me acompanha assim desde quando eu era muito pequena, porque eu sempre quis trabalhar de alguma forma que eu pudesse tocar as pessoas, né? Estar próximo das pessoas. Sim. E foi que em 2012 eu fui fazer um curso de auxiliar de enfermagem e nesse período na época do curso, eu engravidei e eu tive que optar entre, quando meu filho nasceu, eu parar, né, de fazer o curso e me dedicar à maternidade, ou continuar o curso, porque faltavam só alguns meses para completar. E eu falei assim, não, eu sinto muito, meu filho, eu vou ter o tempo inteiro do mundo para você, mas se eu não continuar meu sonho agora, eu vou ter que parar e pode ser que eu fique uma pessoa frustrada, né, no meu futuro. E dei continuidade. Deixei ele lá com 3 meses e tive que voltar, né, porque eu não ia perder todo o curso que eu já tinha dado início. E fui. E aí eu tinha que me dividir entre ser mãe, né, de primeira viagem, terminar o meu curso, fazer os estágios obrigatórios e trabalhar, né? Então, assim, pensa, era uma loucura. Sim. Eu acordava muito cedo, ia dormir muito tarde. Às vezes eu estava no hospital em horário de estágio, assim, meus peitos estavam enormes porque precisava amamentar. Mas fui dando um jeito, fui, né, esquivando daqui e dali e deu certo, Que né? bom. Terminei o curso e aí fui trabalhar na área. Trabalhei bem pouco, na verdade, porque aí fui tentar outras carreiras que me proporcionasse o valor financeiro, né? Aí já Certo. não era mais um sonho, precisava mesmo de algum recurso financeiro para poder para sobreviver. E aí nesse meio aí fui trabalhar, né, com advocacia, trabalhei aqui no Campo de Marte e quando foi em 2009 eu entrei no Hospital Anchieta em São Bernardo do Campo. E trabalhei no administrativo lá, né, na diretoria, e que me abriu várias portas, inclusive para fazer um curso de gestão em saúde ambiental, né, que era uma novidade. Para mim foi uma novidade, porque de acordo com a grade do curso, ele era voltado muito para essa questão. Por que o meio ambiente está doente, vai adoecer também as pessoas. E eu falei, não, eu vou ser a salvadora da pátria. A partir de hoje, eu vou salvar o universo, né? Mal sabe eu, né? Aí fui, e, né, aos pouquinhos, como terminei a faculdade, e aí eu fui trabalhar na área, né? Paralelo ao hospital, ao administrativo. Sim. E descobri que não era meio assim, né, Tati? Infelizmente, a gente não trabalha sozinha, né? A gente quer muito, mas a gente depende, sim, do apoio de outras pessoas e eu não encontrei esse apoio.
Infelizmente, por mais que seja um assunto muito sério, muito delicado, um assunto importantíssimo, né, principalmente nos dias e no futuro que está por vir, a gente precisava muito voltar para essa área de natureza, meio ambiente, qualidade, porque é uma coisa que no futuro a gente vai sofrer sim. Né? A gente não tem hoje uma visão porque a gente pensa a curto prazo, mas a longo prazo a gente não vai ter um ar limpo, nós não vamos ter uma... Você já vê que hoje em dia as coisas são muito industrializadas porque o campo já não dá mais recurso para suprir tanta necessidade de tantas pessoas. Sim. Então... a gente não se dá conta disso, né? E a água, ela é finita, né? Assim como o ar, assim como o solo. Então, a gente não vê tanto, não teve isso, porque a gente tem hoje ainda, querendo ou não, em abundância. Sim. Então, a gente não se dá conta. Enfim, quis ser a salvadora da pátria, mas não deu certo, né? E continuei trabalhando como administrativo. E o administrativo sempre me deu oportunidade de ir para o assistencialismo, né? Ah, que legal. Só que eu falo, gente, não é a saúde que... A gente não escolhe a área da saúde, é a área da saúde que nos escolhe. Exatamente. Então, eu fui, nesse meio tempo aí, correr para outras áreas. Sempre fui uma pessoa muito empreendedora. Sempre, Tati. Eu estava num setor, mas eu estava sempre paralelo com outras coisas, com outras atividades. Aí, nesse meio tempo, trabalhei lá no Hospital Anchieta, e aí fui fazendo essa questão da saúde ambiental, e aí não deu certo, e aí continuei lá, e aí fui para a Faculdade de Medicina do ABC, também na área administrativa. Fiquei lá por 13 anos. Caramba! Aí, quando eu terminei, aí eu tava, assim, saturada já, eu tava querendo realizar algumas outras coisas, ir para outras áreas. Em 2019, eu resolvi fazer um curso de gastronomia. Gastronomia! Uau! Nossa, gente, mas pera, você fez um... Foi, porque esse meu lado empreendedora queria descobrir tudo, né? Sim. E aí eu gostava muito de cozinhar, cozinhei sempre para minha família, para os meus amigos, e todo mundo elogiava. Eu falei, vou fazer um curso de gastronomia. E aí pedi afastamento do serviço e fui me aventurar. Nossa, você se dedicou real. Foi. Aí fui fazer gastronomia, abri um bistrô. E aí percorri esse 2019, né, até que chegou em dezembro de 2019, eu falei, gente, eu não nasci para isso. Não nasci para isso. Não nasci. Eu nasci para cozinhar para minha família, para os meus amigos, não para outras pessoas. E aí que consumia muito a minha vida social. Eu imagino. Né? Era muita correria, porque hoje eu dou meus parabéns para todas as empreendedoras nesse setor de gastronomia, que tem restaurante, que tem, né, lanchonetes, enfim. Porque eu sei o quanto é corrido. Elas não têm vida social. Para quem tem esse serviço, não existe sábado, domingo, feriado, não existe. A vida dela é dividida entre restaurante, mercado, mercado, restaurante. Ponto. É assim. E ofertas, né? Nossa! Toda hora chegava uma ofertinha lá, opa, tem que ir lá pegar, tem que aproveitar. Sim, exatamente. Né? E o valor das coisas vão subindo diariamente, então a gente tem sempre que ficava em alerta para aproveitar, né? Sim. E aí, em dezembro, eu falei assim, bom, eu vou fechar de férias e eu não sei se eu retorno, né? E Deus foi tão maravilhoso em partes, né? Lógico, em fevereiro de 2020 veio a pandemia. Sim. Né? Então, aí a gente, logo após o carnaval, veio, né, a pandemia e todos os comércios fechados e a gente recluso em casa. E aí foi quando Deus tocou em mim e falou assim, você vai ter que voltar para o assistencialismo. Agora você vai ter que voltar de vez. E, Tati, eu não demorei, acho que 2 meses.
me chamaram para ser linha de frente, né? Por questão da pandemia. Na pandemia, e eu fui trabalhar diretamente no hospital, né? No assistencialismo. E, nossa, foi muito chocante. Para quem foi linha de frente nesse período, a gente se deparou com umas coisas assim que eu via, eu falava, meu Deus, a gente tem que ser muito forte. Muito forte. A gente tem que ser muito profissional. Às vezes a gente até deixava o nosso lado emocional, né? Porque a gente tá ali para cuidar do ser humano, mas não tinha como a gente não se envolver com as histórias, com as famílias, com tudo que estava acontecendo. Até mesmo a gente deixa a nossa família em casa, né? Para poder cuidar da família do próximo. E isso foi chocante, assim, sabe? Eu sou muito grata por ter participado, né, de ter acolhido algumas pessoas, as que eu pude ter contato, porque foi muito chocante. Foi uma época assim muito difícil. E paralelo a isso, quando eu estava em casa, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso deixar. E foi quando a massoterapia entrou na minha vida. No meio da pandemia? No meio da pandemia. Por quê? Porque eu tinha uma mãe doente, né, em casa. Minha mãe teve uma úlcera e ela precisava muito de atenção. E nesse período da pandemia, eu não tive muito acesso a ela, né? Sim. Porque eu tinha muito cuidado com a saúde dela, deixava ela... a gente se falava por vídeo, por telefone, mas eu evitava de todas as maneiras ter contato com ela, porque ela já era uma pessoa muito debilitada de saúde, e eu não queria ter acesso a ela para não poder levar, né, nenhuma outra coisa para ela. Sim. E aí eu falei, eu preciso tocar as pessoas, né? E aí foi quando eu conheci a massoterapia. E aí fui fazendo alguns cursos na área. E quando eu concluí o meu curso, a pandemia já estava, né, acabando. E aí eu fui trabalhar no dias que eu não estava no trabalho no assistencial. Eu ia para clínicas parceiras e ia fazer esses atendimentos. Sim. E aí foi quando foi crescendo e eu fui me adaptando e eu fui gostando da área, eu fui me identificando e eu falei, agora eu vou sair realmente, né? Vou abandonar aí o assistencialismo e vou me dedicar totalmente ao meu próximo, né? De forma de tocar, de toque, de acolhimento. E aí foi quando a massoterapia abriu vários campos para mim. O meu primeiro campo da massoterapia foi com pós-operatório, né? Nossa, pera, não, né? Pera, agora eu buguei agora aqui, gente. Não é nem pela gastronomia, porque ali ainda você enfermagem, ambiental, ainda está vamos colocar assim, numa mesma área, Isso. né? Apesar de ser coisas totalmente diferentes, mas ainda é uma mesma área, que é a área da saúde. Enfermagem é um curso muito puxado, é uma carga horária. Quanto tempo que você fez? Primeiro você faz o auxiliar de enfermagem, que é 1 Isso. ano e 8 meses. Certo. E depois você faz o técnico de enfermagem, que é Isso. mais 1 ano e depende da escola, é 1 ano e 2 meses, 8 meses, mas a que eu me formei foi 1 ano e 2 meses. Você já tinha essa sensibilidade para a área da saúde? Sim. Desde pequena? Desde pequena. Meu negócio era cuidar das pessoas. Era estar ajudando de alguma maneira. Sim, sim. Eu falo que enfermagem é um curso e uma área que, assim, requer muita paciência, muita dedicação, porque você está na área onde a pessoa está com mais dor, é onde ela está no caos, né? A enfermagem, porque ou ela vai tomar medicação, ou ela vai ser cuidada, vai fazer um curativo, É a parte que eu falo que, assim, vocês são anjos, né? Ali na parte da enfermagem. Eu vejo algumas, eu falo, gente, é anjo. Porque pega a gente com dor, mau humor, né? Chateado, triste, alguma coisa assim, vocês vêm ali e tal, e cuidam da gente. A gente passa pelo médico, mas ali é onde a gente é
O acolhimento, né? Abraçado, isso aí, isso que eu queria dizer. E aí você foi para ambiental. Gente, ambiental é totalmente necessário, o que você falou, assim, de uma necessidade, a questão de cuidarmos, né? Você falou da questão da abundância, a gente tem essa questão de, ainda tem água, mas temos que cuidar. Eu sou dessa área também, da parte ambiental, e eu tenho uma grande preocupação com essa área, de que as pessoas não têm, assim, a devida noção do que está acontecendo, assim, em volta, sabe? Tipo, o pessoal tá tipo, não, tá tudo tranquilo. É isso mesmo. É só chover mais um pouquinho. É só vir uma empresa terceirizada fazer a limpeza aqui no Rio, tá check. Não está check, né? A gente... E quando você fala, eu brinco que a gente vira o nerd, né? Vira o chato, o cientista, Escutei muito isso. Até hoje, na verdade, porque o mínimo que a gente pode fazer, a gente não faz, né? Então, assim, na minha casa a gente faz segregação do lixo, né? Eu também reciclável, né? Lixo comum. Isso. E de tanto que eu falei, vocês vão fazer. Vocês têm que fazer. Aí, hoje, minha casa, ela é adaptada. Eu separo tudo bonitinho. Meu marido, meu filho também já sabe que eles têm que fazer isso. Porque a gente pensa para nós, né? No nosso ambiente. E também pensa no coletivo. Exato. A gente não pode pensar só no individual, né? A gente tem que pensar igual eu tô te falando, a gente tem que pensar a longo prazo, né? Que isso daí é um recurso finito que uma hora vai dar ruim. Exato. Né? Então, a gente tem que fazer pelo menos a nossa parte. A nossa parte o quê? Começando dentro da nossa casa. Exatamente. Né? É o que eu costumo falar, Tati. Quando eu fui para essa parte da gestão ambiental, um dos meus sonhos era que tivesse educação ambiental nas escolas. Boa. Desde o primário. Sabe, a criança crescer aprendendo que os recursos são finitos e que ela pudesse saber o que é um lixo, um lixo reciclado, um lixo comum, um infectante, que ela não precisa saber. Mas, pelo menos o básico que a gente está dentro de casa, faz uso dentro de casa, eu acho que ela deveria saber. Sim. Entendeu? Então, assim, não é só ter as lixeiras dentro das escolas, dentro dos comércios, é ter uma educação ambiental. Verdade. Então, eu acho que eu sempre quis trazer essa questão. Foi um dos projetos, né, que até na Faculdade de Medicina do ABC mesmo, foi um projeto que eu e os gestores de lá desenvolvemos, porque a gente queria fazer a segregação do lixo e fazer daquilo ali um recurso natural, né, para a gente devolver novamente para a natureza, mas era o mínimo que a gente podia fazer, né? Então, assim, tem muitas outras coisas. Então, essa questão do meio ambiente, ela é uma questão que deve ser, sim, muito discutida, né? Levada a sério, para a gente poder ter aí, pelo menos, o mínimo de qualidade de vida. E você fala da questão, né, de produtos infectantes. Tudo bem, você está dentro de um hospital, e aí lá realmente... Mas lá, esse cuidado sempre teve, até por ser um material infectante. Mas o dia a dia nosso, tem muitas coisas que as pessoas não sabem. Eu procuro falar isso até para prestadores de serviço, sabe? Tipo, de repente vem o rapaz da piscina, vem o rapaz do vidro e tal... E aí joga tudo no mesmo, eu falo, aqui não, tá vendo esse adesivo? É o que eu falei, a gente vira nerd, a gente vira a chata. Mas em churrasco com meus amigos, orgânico é aqui, plástico da carne. Aí o pessoal fica assim, aí eu passo uma água ali, o pessoal fala, mas tá lavando embalagem de carne? Eu falei, gente, é só para tirar o grosso, até para não juntar bichos, né, tal. E aí você vai fazendo a conscientização de quem está ao seu redor. Eu, assim, agradeço muito que no meu prédio tem a separação. O pessoal faz, né, os moradores seguem à risca. Então, tipo assim, já é um ponto, sabe? Assim, de tipo, que você olha em volta de você e fala assim, ai meu Deus, alguém está fazendo. E tem que fazer. Eu vejo até pela questão de, tipo, existem lugares que as pessoas não têm essa opção. Não tem como fazer a divisão. E não sabem. Uma coisa que você falou muito importante. Ter o curso ambiental na escola. Sim. Gente, isso é
fantástico. O bem-estar financeiro, né? Que a gente fala, cuidou bem do dinheiro, cuidou bem do lixo, temos o mundo. Exatamente. É que eu falo, você vê, às vezes tem condomínios que não tem, né, a segregação do lixo. A né? maioria, a grande maioria ainda, infelizmente. Mas se você tem pelo menos uma pessoa para conscientizar, eu acho que já iria fazer toda a diferença. Verdade. Né? E não pensar somente também, Tati, é lógico, né, faz parte, mas você pensar na economia que isso vai trazer, né, para o condomínio, para quem está fazendo. Gente, é importantíssimo. O lixo gera renda. Para você ver quantas pessoas hoje a gente está aí crescendo a cada dia no quesito de reciclagem, Sim. né? Você vê que os setores alguns setores, graças a Deus, já vêm como um recurso financeiro, porque eles geram emprego. Muito. Geram emprego, geram renda. Receita, exato. Não é verdade? É. Então, assim, tem empresas, sim, que elas ainda vêm por esse lado. Mas, voltando pro ensino, já pensou se tem uma pessoa consciente, né, de que você precisa fazer isso? Gente, não é eu vou pensar. Tem que fazer. Exato. Né? Criar o vínculo de que é preciso fazer. E não vou fazer por uma obrigação. Não. Você vive no mesmo mundo, é um coletivo. Exatamente. Não é? Então, a gente tem que pensar de modo coletivo. Não adianta. E aí, trazer essa questão da educação para as secretarias, para o município, né? Fazer com que isso cresça, né? De forma que as crianças, dentro de casa, comecem a fazer, ou ensinar seus pais a fazerem. Já pensou que legal? Sim. Pai, você não pode fazer isso. Mãe, você não pode fazer. Mas a gente, né? Aí a gente acaba educando o nosso futuro. Né? As crianças são o nosso futuro. Então, se elas têm uma educação ambiental a partir de agora, são elas que vão melhorar aí o nosso futuro para a gente ter pelo menos uma qualidade de vida melhor. Né? Um ambiente melhor. E fomos, a grande maioria cresceu em casas, né? Nós morávamos em casas, depois que veio essa questão de prédios. E também, na verdade, nós fomos criados dessa forma de mistura tudo e coloca lá na rua que o lixeiro leva, né? Hoje a gente tem essa questão de... Eu sigo algumas páginas no Instagram que ensina qual o plástico... Tipo, vidro de esmalte. Então, você coloca água lá dentro misturado com acetona, você tira o esmalte de lá de dentro e joga o vidro. Aí as pessoas geralmente jogam o quê? Joga tudo junto, porque fala, é vidro. Mas é vidro com plástico, tem resíduo. Não é fácil. Vamos combinar que não é fácil. Mas é falta de prática. A partir do momento que você fez a primeira vez, você já vai lembrar, tipo assim, opa, esmalte não é assim, tal produto não é assim, pasta de dente, creme. Você vai aderindo na sua rotina. É isso mesmo. E aquela coisa... A natureza vai devolver, né? Se você cuidar bem, é o que eu falei, fica com o papel de nerd chato, mas eu sou desse bonde também, de cuidados. A natureza, ela é muito rica, né? Deus criou a natureza para ela servir a nós, né? Então, você vê que muitos remédios, muitos fármacos, eles vêm da natureza. Então, você imagina um solo saudável, o quanto ele vai trazer de recurso, não é verdade? Então, automaticamente, a pessoa que tem um solo, tem uma qualidade no solo, tem um solo saudável, ela vai colher melhor, vai ficar menos doente, né? Vai cuidar melhor da saúde. Então, você vê que o meio ambiente ele faz parte de nós, né? De todo o processo. De tudo. Vamos combinar, desde criança a gente aprende sobre o meio ambiente na escola. Sim. Né? Não tinha essa questão da reciclagem na época, mas já isso é lá desde pequenininha. Mas aí, aí você foi para gastronomia. Não, eu tô pulando por partes, porque... Esse podcast é justamente para as pessoas que querem ingressar em alguma área. Como você foi para algumas, já é virada de chave ali, tipo, o pessoal olha, opa, gastronomia. Um ponto importantíssimo que você disse. A gastronomia não é para mim, né? Você teve um bistrô, é uma rotina muito puxada por essa questão que você falou. Mercado, restaurante, mercado. E exatamente isso. E, além de tudo, tem uma preocupação com a questão do alimento. Sim.
né, da pessoa que come ali. Tem aquela parte que a Nutri tira, que aí deixa guardado e tal. Como que foi essa rotina sua que você se entregou ali, gastronomia? Me conta. Eu já vinha dessa parte, né, do administrativo a gente que trabalha no administrativo sabe, né, o quanto é puxado. E eu queria alguma coisa que, olha para você ver que engraçado, né? Eu fui fazer gastronomia porque eu achava que era um hobby. Olha! Aí eu falei, é um hobby, eu vou fazer porque eu vou me sentir mais aliviada, não vou ficar estressada, Oh my God. eu vou, vai ser tão lindo. Nada disso. Nada disso aconteceu. Nada. Desde o início, a questão assim, né, que não é para mim, né, no que eu coloquei aqui. Uma coisa que eu nunca, não existe assim no meu vocabulário, Tati, é a palavra não vou tentar. Certo. Não vou fazer. Isso não é para mim. Não, eu vou lá, nem que não dê certo, mas eu não tenho essa palavra, falar assim, eu tentei, eu sou mais assim, eu tentei, mas não deu certo, do que aquela, poxa, eu não fiz. Será que, e se? Não, o e se não existe para mim. Tá certo. Se eu tenho vontade, eu vou lá, igual eu fiz com o bistrô. Eu achei que o bistrô era um hobby, ia ser a coisa mais linda do mundo para mim. Mas não foi, sabe? Essa questão da gente ver somente o palco, a gente não vê os bastidores. Exatamente. Né? Então, você vê, na hora que você coloca a comida, monta as guarnições, né, para apresentar para o público, para eles se satisfazer ali no horário do almoço, tem um pessoal assim louco por trás de tudo isso, sabe? É a pessoa que compra, é a pessoa que manipula, aí depois é a pessoa que vai produzir, né, todo aquele banquete. Então, assim, é uma produção gigantesca, né? Para poder chegar 11 horas, né? 11h30, que é o horário que o pessoal começa, o horário do almoço, para estar tudo pronto. Então, assim, gente, o palco é lindo. Os bastidores não é engraçado, mas olha, é suado, viu? Eu imagino. É bem suado. E aí eu fui por uma questão de hobby, porque eu achei que, né, eu ia me desestressar, porque eu estava vindo já há muito tempo fazendo as coisas. E aí, saindo do bistrô, eu fui pro assistencialismo. Eu falei, não, aí tá tudo certo. Então, você estava na fase de testes, né? De testes. Eu falei, uma hora vai dar certo. No assistencialismo, você explica um pouco, para quem não entende essa questão de assistencialismo. Como que funciona? Como eu sempre fui da área da saúde, né? Sim. Eu trabalhei no administrativo como? Trabalhava dentro do hospital, sim, mas não era diretamente com o público. Eu sempre fui da área administrativa, então eu trabalhava com os diretores, né? Diretamente com os médicos. E quando eu fui para a faculdade, continuou sendo, mesmo que seja uma faculdade de medicina, continua sendo a mesma coisa, né? Sim. Eu saí do administrativo. A parte assistencialismo é quando você já está diante do paciente, né? Já está em contato com o paciente. Sim. Eu não tinha esse contato. Por mais que eu tivesse me formado em 2002, eu não tinha esse contato com o paciente. Então, quando em 2020 eu fui diretamente para o assistencialismo, né? Aí eu fui cuidar dos pacientes, fui para a linha de frente do Covid. Aí sim, eu tive uma vivência hospitalar. Sim. Que eu não tinha antes. Eu tinha o conhecimento, mas não tinha vivência. Sim. Então, aí o assistencialismo se dá por conta disso. Quando você tem a vivência hospitalar, você sabe como que funciona, como quando você recebe um paciente, quando você conduz. Então, é essa parte, entendeu? Sim. A pandemia, ela... Eu digo isso porque eu tenho alguns amigos médicos e realmente para vocês, assim, foi uma catástrofe, né? Vamos dizer assim, de coisas que você foi falando, de coisas que vocês viram e algumas ela acabou dividindo com a gente ali no momento dela de alívio pelo WhatsApp e eram assustadores, assim, as coisas que ela contava, eu acho que ela precisava falar aquilo
E era uma forma também de colocar a gente dentro de casa, sabe assim? Ela sempre falava, não saiam, de verdade. Foi nos primeiros meses ali, março, abril e maio, que foi até agosto, né? que foi Agosto. muito tenso. E a questão também de, você disse, de não poder ficar próximo da sua mãe, além de ser uma senhora de idade, você também estava no front, né? Então, o seu risco era muito maior. Vocês faziam exames, sei lá, em quantas horas para poder voltar para atender. Você chegou a voltar para casa ou você ficou em algum lugar? Não, eu voltava para casa, até porque o meu ambiente era um ambiente pequeno, né, de poucas pessoas, então a gente ficava num isolamento mais restritivo, assim, mas eu voltava para casa, sim, e então eu tinha todo um cuidado de entrar dentro de casa, né, então a minha roupa que eu saía do serviço, eu já deixava ela tudo separado, não deixava ter contato nenhum, era lavado separado, né, a minha comida era preparada separado. Então, assim, eu não deixava eles ter nenhum contato. Sim. Não que eles não tivessem pego, tá? Porque por mais cuidado que eu tinha, o meu marido teve, o meu filho teve, mas a gente conseguiu conduzir da melhor maneira possível, né? Porque como eu estava ali, eu já sabia como conduzir. Sim. Então, eu deixava eles isolados. Falava, ó, fica quietinho, não faz nada que né, vamos trabalhar com a sua imunidade para que vocês se recuperem logo. E graças a Deus, assim, nós fizemos e deu certo, né? E a minha família também, que minha mãe, meu pai, graças a Deus, não tiveram, né? Não passaram por isso. Mas a gente não deixou de ter percas, né? Então, a gente teve percas na família também, perca de amigos, que a gente ficava muito assustado, né? Eu orava muito, pedia muito a Deus para que eu não visse, eu não tivesse contato com nenhum parente lá dentro. Você imagina o nosso desespero, né? Sim. De chegar e falar assim, eu não quero ver ninguém da minha família, nem meus amigos num ambiente desse. Então, a gente sempre estava em oração, né? Quando recebia algum paciente. Foi uma loucura, Tati. Foi uma loucura. Entrava paciente bom e daqui a pouco o paciente evoluía para ficar ruim. E aí você saía do plantão com o paciente estável, quando você voltava, ele já não estava mais lá. Nesse nível, né? De rapidez, né? De rapidez. E aí eu falava, gente do céu, o que está acontecendo, sabe? E fomos todos pegos de surpresa, até por nunca ter vivido isso, né? Nunca. E aí vocês da área da saúde tinha essa preocupação de, tipo, muita informação desencontrada. Vocês tinham que acalmar quem era da família, da pessoa que estava ali. E o que falar também de uma coisa que era uma experiência nova para todos. Para todos. A gente tinha que estar com um psicológico muito bom. Né? Muito bom. A gente fazia o acolhimento das pessoas, né? Você imagina, você no momento de desespero, né? Ou você transparecer isso para o paciente e você falar assim, ele pensar assim, eu já estou numa situação ruim e ela que é da saúde não sabe de nada, então você imagina a nossa responsabilidade, Tati, da área da saúde, lidar com tudo isso. Novidade para todo mundo, né? Você entrava vivo, não sabia se saía vivo, saía morto do ambiente. Então, era tudo muito... Era um dia após o outro. E caos, né? E caos. Caos total. Caos. E a gente tentava fazer de tudo que a gente podia, tanto com suplemento como com material, tudo. A gente tinha que lidar com toda essa situação, né? Que a gente não estava habituado a fazer. Então... E você, passado essa questão da pandemia, você continuou no assistencialismo? Qual foi a área que você seguiu? Agora, aí foi quando, né, nos períodos que eu ficava em casa, eu fui fazendo um curso
de massoterapia, né? Porque eu não queria mais voltar para a área do administrativo. Eu queria alguma coisa eu queria me envolver com alguma área da saúde que não precisasse mais do administrativo. Certo. Né? Então, foi quando eu falei, bom, eu vou aproveitar o gancho que eu já sou da área da saúde e fui fazer... Aí descobri a massoterapia. Né? E aí, dentro da massoterapia, foi muito engraçado. Agora, a parte engraçada, Tati. Em 2001, 2002... 2002 não, perdão. Em 2021, eu fui fazer uma cirurgia plástica. Sim. Né? Em 2022, perdão. E aí, em 2022, eu fui fazer essa cirurgia e eu tive muita complicação. Nossa. Muita complicação, Tati. No pós ou na hora da cirurgia? No pós. No pós. A cirurgia foi tranquila, né? Foi dentro do previsto. E só que o pós, para mim, foi muito traumático. Eu tive diversas intercorrências. De todas que você puder imaginar. E por incrível que pareça, como eu não tinha o conhecimento, eu tinha o conhecimento clínico. Sim. E não tinha o conhecimento de como fazer a abordagem, né, do pós-operatório. E aí eu ficava procurando assim pessoas que me ajudassem, né? Eu tive alguns anjos na minha vida, mas que não tinham conhecimento, né, de um pós-operatório. Sim. E querendo ou não, um pós-operatório de cirurgia plástica, ele é muito diferente de um pós-operatório de uma cirurgia tradicional, né? Certo. Então, requer os mesmos cuidados, porém, é totalmente diferente. E aí, eu me senti muito desassistida, porque eu falava assim, poxa, eu estou passando por um processo, né, de pós-operatório, não tenho a quem recorrer, e me sentia ali, vulnerável. Eu falava, gente do céu, que horror. E aí, tive depressão. Caramba! Tive depressão, me arrependi completamente por ter feito a cirurgia. E eu acho que a massoterapia, eu falo que Deus não faz nada que não esteja dentro dos planos dele, né? Exatamente. Deus faz tudo perfeitamente. Exato. Eu tive que passar por tudo isso daí para chegar na massoterapia. Por quê? Aí foi quando, né, eu já estava sabendo sobre a massoterapia, e aí eu fui fazer mesmo o curso, terminar o curso, depois que eu fiz a minha cirurgia. E aí eu fui para essa questão, aí eu falei, nossa, peraí, que dentro da massoterapia tem drenagem linfática. Drenagem linfática tem tudo a ver com pós-operatório. Total. E aí falei, não, peraí que eu quero saber mais sobre a drenagem linfática. Quero saber, eu sempre fui muito curiosa, né? Não é à toa que eu sempre empreendi em várias áreas por curiosidade. Exato. Então, eu falei assim, não, eu quero conhecer, eu quero saber por que não existe profissionais, né, que de pós-operatório. Não é possível que eu não encontre uma pessoa, porque você se sente abandonada. Exatamente. Aí foi quando eu fui fazer especializações. Terminei o curso de massoterapia. Dentro da área da massoterapia, ela te abre vários campos, né, de trabalho. E que eu fui me identifiquei, que eu fui me especializando, foi em drenagem linfática. Olha que legal. E aí, drenagem linfática, eu fui descobrindo, né, o sistema linfático, todo o nosso corpo, a fisiologia do corpo, a anatomia do corpo. E eu falei, gente, peraí, é totalmente diferente do que eu imaginava, né? Então, eu falei, peraí, agora eu nunca mais vou deixar minhas clientes, minhas amigas, né, ou minhas conhecidas desassistidas. E fui fazer uma especialização em pós-operatório. Boa. Aí, quando eu cheguei no pós-operatório, eu falei, gente, que loucura, né? Aí você pega
depois que você já está ali na vivência, né, do pós-operatório, você começa a pegar muitas intercorrências, a gente vê mesmo que o mundo da estética, ele é um mundo muito cruel, ele exige muito de você, da sua aparência, né? Então, assim, as pessoas, elas têm essa questão da cirurgia plástica como a salvadora do universo dela, né? Então, e não é bem assim. Então, a gente vê tudo isso, né? Sim. E aí já juntei o assistencialismo, que eu já estava ali na área, né? Já tinha o conhecimento do acolhimento, junto com o pós-operatório, porque a pessoa precisa muito desse acolhimento de pós, porque você acaba ficando sim vulnerável, desassistida, né? Se sentindo abandonada. E quando eu falei que eu queria fazer o pós-operatório, né? Me especializar nessa área, foi justamente por causa disso, que eu falei assim, eu não vou mais deixar, né? E eu vou acolher todo mundo que precisar, todas as pessoas que precisarem. Fiz o curso com a melhor especialista de pós-operatório, né? Hoje que nós temos no mercado. Mas aí eu falei, gente, peraí que tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa e vou trabalhar. Falei, o pós-operatório foi ficando muito pequeno para mim. E aí eu falei, que não. Já é uma área grande. Exatamente, né? Porque você tem contato com médicos, você tem... você vai sendo reconhecida pelo seu trabalho, né? Então, isso daí demanda muito, muito tempo, muito conhecimento. Uma vez que você entra nesse universo, você nunca mais para de estudar. Então, estou sempre me especializando, buscando novos recursos, porque o nosso sistema, né, o nosso organismo, ele é um só, Tati. Nós somos um ser, por mais diferente que somos, fora, né, no estético, nós somos muito parecidos. O organismo é o mesmo para todos. Sim. Né? Então, assim, quando a gente vai conhecendo toda essa prática, você vai vendo que você consegue fazer muito mais. Então, quando eu fui fazer o pós-operatório, eu falei assim, gente, tem muito mais atrás, né, do pós-operatório do que só o pós-operatório. Não é só o cuidado, não é só o acolhimento. Tem muito mais recursos para isso. E aí é engraçado porque você terminou hoje um curso de especialização, Tati. Amanhã você já está desatualizado. Porque mudam muitas técnicas, as tecnologias, os modos de fazer. Antigamente a gente tinha uma lipoaspiração tradicional, né? Com cânula, do jeito tradicional. Hoje não. Hoje é tudo moderno. Hoje é um renúvel. Você já tira já faz um descolamento, já tira uma gordura, já expira uma gordura, já colando o tecido no músculo. Então, assim, é uma loucura, é um universo lindo, sabe? Para você ter o conhecimento. Aí eu falei, gente, tá ficando já pequeno para mim. Aí eu falei, bom, já que eu tô nesse universo e eu sempre gostei de coisas naturais, como você pode ver, né? Que eu fui para saúde ambiental, fui cuidar do meio ambiente, saber por que as pessoas ficavam doentes dentro da saúde ambiental. Foi quando eu resolvi sair um pouco do pós-operatório e fui para a saúde integrativa. Uau! Porque a saúde integrativa, não que as outras áreas elas também não sejam dedicadas para a saúde mental, emocional, física. Só que a saúde integrativa ela é muito mais voltada para esse equilíbrio. Sim, né? Sim. O nosso organismo, Tati, ele foi feito para viver em equilíbrio. Ele não é feito para você ficar estressada a um nível máximo ou para você ter ou você não deixar as coisas acontecerem, entendeu? Sim. Então, o nosso corpo foi feito para viver em equilíbrio. E para você ter um corpo em equilíbrio, ele está muito mais relacionado ao nosso ambiente do que a nós mesmos. E, por incrível que pareça, hoje eu trabalhando com essa parte, né, depois que eu fui para a parte da massoterapia, eu percebi o quanto as pessoas estão doentes mentalmente. Isso é verdade. Né? As pessoas hoje em dia, depois da pandemia,
talvez elas não tivessem nem esse conhecimento, porque Sim. como a gente estava no ambiente de trabalho, né, saía de casa cedo, ia para o trabalho, voltava e você estava muito no automático, Isso. o corpo te dava sinais, mas você não observava, né? E hoje em casa, depois da pandemia, que você ficou esse tempo em casa, você pôde perceber que o corpo já estava dando sinais há muito tempo. Na verdade, falamos... você faz meditação? Faço. Na meditação, falamos, né? O corpo, ele fala quando silencia, né? Uhum. E aí, a gente não tinha esse tempo de silenciar, porque não é na hora de dormir, né? Dormir é uma coisa, silenciar é outra. E tivemos muitos momentos de silêncio. E aí era onde o corpo falava, olha, agora que você está em casa, forçadamente, mas assim, que você está em casa, você não está naquela rotina agitada, que por mais que você fizesse N coisas dentro de casa pra gente ocupar a mente, né? Tipo, pra distrair, você estava em silêncio, porque você não está no trânsito, você não está com uma equipe de pessoas. E aí, se tem uma família, é uma coisa rápida ali, então você silencia. Aí é a hora que o corpo te mostra. Fala, né? E foi justamente isso, porque trabalhando, né, com essa saúde, com saúde integrativa, a gente, quando eu recebo a cliente na minha clínica, a primeira coisa que eu falo eu já tenho um ambiente todo preparado para assim que ela entra, para ela se sentir relaxada, porque aí ela tira o foco, né, Sim. daquela tensão do dia a dia, e aí ela vai ter um ambiente acolhedor, né, um lugar de respeito, um lugar de silêncio, para que aí ela se conecte com ela e ela deixe as emoções dela falar. Sim. Porque o terapeuta, né, a massoterapeuta que trabalha com as mãos, que trabalha com o corpo, ela também tem esse lado terapêutico, né? Esse lado mais terapeuta. Porque não é só tocar, você tem que ouvir a pessoa. Sim. O ouvir a pessoa hoje em dia é muito difícil, né? Eu participo de cursos, de palestras que eles falam muito sobre a saúde mental, né? Não é à toa que os coachings hoje em dia, né, cresceram. Hoje em dia se fala muito sobre saúde mental, sobre essa preocupação que nós temos, mas isso veio depois da pandemia. Sim. Né? Agora a gente... É uma pontinha do iceberg, né? Exatamente. Uma pontinha. É uma pontinha. Assim como vão descobrindo outras coisas, né? Sim. Então, hoje, agora vamos abrir um parêntese, né? Você hoje descobre, tem pessoas hoje que sofrem de lipedema. Né? Sim. Agora a gente saiu um pouco aí da nossa massoterapia de falar do meu lado, né? Descobriu-se o que hoje temos lipedema. Mas o lipedema já existe muito antes. Muito antes. Muito antes. E que ele não era não era tratado hoje com o devido respeito. Sim. Porque era considerado uma doença comum, né? Era considerado uma celulite. Isso, aí inchaço. Um inchaço. E aí a pessoa não tinha conhecimento das causas. E aí tratava esteticamente ou tratava com fármacos que não davam efeito. Sim. Mas já existia, né? Então, hoje, você vê que tudo é voltado com estudos, que a gente vai se aprimorando, né? Então, o que acontece? Hoje, o lipedema, ele é muito mais evidente. Hoje, nós conseguimos identificar o lipedema, pacientes com lipedema. E o que está aparecendo, Tati, de clientes com lipedema que tratavam como uma celulite, como uma gordura localizada, como uma inflamação, e hoje elas veem que realmente é um lipedema, não está escrito. Não está escrito. E aí eu falo, né? Já pensou se não tivesse todos esses estudos, não tivesse todo esse acolhimento, essa visão para a gente poder cuidar? Sim. Tudo é um cuidado. E não ficar só nessa... Na verdade, até a questão da estética ajudou, acredito eu, nesse sentido da pessoa procurar, porque ela achava que era uma coisa estética ali, vou fazer uma drenagem,
vou fazer uma massagem modeladora e check. E quando vê, não é uma questão de saúde, tem riscos de vida. Sim, Né? tem muito risco. Aham. Não é à toa que agora eles estão trazendo vários estudos, tem muito estudo internacional também, Sim. voltado, né, para o lipedema. Hoje tem alguns médicos que estão aí envoltos com os estudos, porque eles falam, o lipedema, ele é uma doença crônica, né? E ele é uma doença evolutiva. Isso. Se você não trata devidamente, ele pode evoluir e, assim, mexe com o psicológico da pessoa, mexe com a autoestima da mulher, dores né? também, né? Dor, é um conjunto, é psicossomático. Sim. Porque tem dores. Eu tenho lipedema, né? Ah. E eu só descobri o lipedema há 2 anos atrás. Caramba. Porque eu sempre tratei ele como um estético, né? Eu via que eu tava com uma celulite, aí eu falei, não, gente, peraí, eu vou cuidar, porque, né, eu sou nova, eu gosto de ir à praia, eu gosto de colocar um biquíni, eu quero me sentir bem, e nada resolvia. Resolvia por um período e daqui a pouco voltava muito pior, né? E aí eu falei assim, não, peraí. Aí quando foi há 2 anos atrás que eu fui fazer um exame, que já tinha um médico que já tinha um conhecimento, um médico vascular, Sim. que já tinha um pouco conhecimento que ele tinha, ele soube identificar, e aí falou assim para mim, olha, que você tem um lipedema. E eu falei, nossa, né? Bom, eu não fiquei triste, Tati, porque na verdade eu fiquei até feliz, porque eu falei, pronto, agora eu sei como tratar. Sim, agora eu sei para onde ir. Correr, né? Então, agora eu sei para onde ir, eu sei como que vai ser. Sim. Não tinha ainda linhas de tratamento. Até então, o que a gente conhecia era só a drenagem linfática, né? De 10 artigos científicos, 9 indicam a drenagem linfática como um recurso terapêutico, né? Mas não tinha nenhum conhecimento. E aí foi quando foi estudando, né? Eles foram vendo, os médicos foram vendo que estava muito mais voltado para a sua alimentação, para o seu emocional. E aí você tratando ela de dentro para fora, ia ter os benefícios, né, Sim. do corpo. E aí foi quando eu fui conhecendo, mudando a minha alimentação, né, fazendo exercícios físicos, que isso daí já devia ser uma prática normal de todo ser humano, Sim. mas não é, né, a gente não tem tempo para isso. E aí eu fui cuidando e não cheguei a fazer uma cirurgia plástica. Sim. Né? Porque eu vi que existem sim tratamentos que podem auxiliar e a pessoa ter uma qualidade de vida, poder ir a uma praia, né? Sim. Porque está muito mais relacionado com o nosso eu, com o nosso emocional, do que a estética, com o físico, né? Porque se você tem a consciência de que aquilo ali você vai cuidar e tá tudo bem, ok, Sim. né? Você não se importa com a opinião das pessoas. Exatamente. Agora, a partir do momento que as opiniões se importam, aí fica muito mais complicado. Aí é quando recorre a uma cirurgia plástica, né? Muitas vezes não dá certo. Eu conheço médicos que não optam pela cirurgia plástica, eles são contra, né? A não ser em último recurso mesmo, quando a pessoa já tá ali, já não quer mais, não tem mais jeito para ela, né? Sim. Ela não quer mais um tratamento convencional e aí ela recorre à cirurgia plástica. Mas Sim. tudo demanda também um cuidado, né? Você tem que eu falo que quando chega uma paciente lá, uma cliente na clínica, eu falo para elas, você tem que ter consciência a partir de agora de que é um tratamento. Exatamente. É um não tratamento, é só uma massagem. Exatamente. Não é massagem, é um tratamento. Você precisa seguir à risca para você ter o resultado. Exato. Porque senão você não vai ter o resultado. Não, e a questão que nós falamos, o risco da saúde. E também, você fala, né, da parte linfática. A gente vê muito na questão da internet. Eu vou fazer drenagem para emagrecer. Gente, não... Não existe, né? Não é isso. Eu faço drenagem há muitos anos. Eu perdi as contas, sei lá, tipo uns 2010, por aí. Eu acho que desde 2009, 2010. Há muitos anos. E eu amo drenagem. E é uma coisa que, assim, funciona
para tudo. Cabelo, intestino, humor, o meu humor, inchaço. Você pode até, de repente, ali, num dia... Eu tomo muita água, mas, às vezes, num dia que eu não tomo muito, eu vejo que com a questão da drenagem linfática me ajuda, né? Tipo assim, talvez se eu não estivesse tomando água e não estivesse fazendo a drenagem, ia dar um inchaço ali maior. Então, tem essa questão da saúde. E as pessoas levam ou pelo lado estético, eu vou fazer uma drenagem porque eu preciso entrar no vestido. Também não. Não. Ou acham que é luxo, né? Porque eles veem a drenagem como um artigo de luxo. Ah, mas é muito caro, né? Eu não quero fazer. Gente, não caro é posso remédio. Fazer. Remédio, exatamente. Caro é remédio. Exatamente. Comida não é caro, drenagem não é caro. Nada, caro é remédio. É um tratamento, né? Exato. Hoje em dia não é caro, não é barato uma diária em um hospital, não, gente. Exatamente. Não é? E quando você percebe que a drenagem ela não cuida somente da parte física, Sim. e ela cuida também da sua imunidade. Exato. Né? Ela cuida do seu intestino, que é considerado o nosso segundo cérebro. Ela que faz todo o equilíbrio, né? Sim. Ela que limpa o seu organismo e que traz nutrientes para sua corrente sanguínea. Você acaba falando assim, gente, não é só drenagem. Exato. Né? Não é só fazer drenagem. É você estar cuidando da sua saúde. É você se ver de dentro para fora. Exato. Não é à toa que a drenagem linfática ela é indicada para os pacientes de lipedema. Por quê? Mas é só porque vai cuidar da parte estética? Também. Mas é ela quem vai trazer a limpeza do seu corpo. É ela quem vai eliminar as toxinas do seu corpo. Não é só uma massagem. Ela está cuidando do seu corpo, né? Quem sabe fazer bem uma drenagem linfática conhece, né? Sabe? E o meu desejo é esse, que todas as mulheres, como eu trabalho somente com o público feminino, né? A minha linha está voltada muito mais para a saúde integrativa da mulher. Certo. Então, eu falo, todas as mulheres deveriam fazer. Também todas. Acho. Concordo. Isso daí deveria ser um recurso de fácil acesso para todas as mulheres, né? Mas eu não tenho tempo de fazer, que é o que eu mais ouço, tá? Por incrível que pareça, Tati. Às vezes a pessoa quer, sabe, reconhece todos os benefícios, né? Sabe o quanto vai trazer, mas não tem tempo. Eu falo, mas no dia que quem não tem tempo para a saúde vai ter tempo para a doença. Exatamente. Né? Exatamente. Eu faço, assim, eu até entendo essa questão do tempo, mas hoje... Eu já fiz em tantos lugares, eu já fui atendida em casa. E assim, 11 horas da noite. Não, mas o mundo pode estar acabando. Eu vou deixar minha drenagem em dia, né, Tati? Ideia, você tá, vou mandar esse corte para ela. Não interessa. Então às vezes o que eu faço? Eu me dou de presente toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Quando não dá dia de sexta-feira, aí eu ponho pro sábado de manhã. Mas, assim, é o meu presente. É a minha drenagem. Parece que dá aquela... Antes, né, numa época que eu estava um pouco mais sossegada, eu fazia 2 vezes por semana. Eu fazia de segunda e sexta, segunda e quinta. Agora não dá mais. Então, tipo assim, pelo menos sexta-feira. E é impressionante como o corpo, a saúde, tudo envolve. É que, assim, eu já faço há muito tempo, então eu tenho esse entendimento. Para quem não tem, acha que é só uma massagem. Eu vivo o momento, sabe? Tipo, é o meu momento relax. / saúde, mas é o meu momento relax. E aí, é onde eu desconecto, eu desligo o celular, e aí você, tipo, você parece que você sente mesmo, drenando, né? Exatamente. E também tem equilíbrio, né? E tem a questão também de uma boa drenagem, porque tem lugar que eu já fiz que não eram boa. E aí, quando você faz, né, há muito tempo, você sabe que a pessoa não tá... Infelizmente, né, Só Tati? que não tá drenando nada. Porque as pessoas têm aquela questão da massagem modeladora, né, da força, Exato. não, a massagem a drenagem só é efetiva quando eu vou no banheiro logo após a sessão. Não, nada disso, gente. Nada disso. A drenagem linfática, para começar, o nosso sistema linfático ele é superficial, né? Ele já segue um caminho, Sim. né? E aí você tem que respeitar o caminho,
né, do seu sistema linfático. Não é colocando força, não colocando rapidez no processo que você vai ter o resultado. Não, você não vai ter resultado. Exatamente. Né? A gente tem que saber a fisiologia do corpo, tem que saber um pouco de anatomia para fazer uma drenagem linfática. Né? O que eu vejo também, assim como você, né? Você colocou uma questão muito engraçada, falando, a gente conhece quando faz muito tempo, sabe como que é uma drenagem. Sim. A questão da massagem modeladora, da dreno-modeladora. Gente, isso não existe. Não existe. Olha, eu vou criar uma confusão aqui, mas é verdade, viu? Quem estuda mesmo, né, o sistema linfático, conhece um pouco sobre a fisiologia do corpo, sabe o que eu tô falando. Sim. Né, que não existe massagem modeladora. Né, tudo bem, vai ter um resultado momentâneo? Vai, sim. Né? Até porque o seu corpo, ele tá inchado, ele tá retendo líquido, e o líquido, ele tem que sair para algum lugar. Sim. Então, naquele lugar que você vai massagear com um pouco mais de força, um pouco mais agressivo, ele vai espalhar. Exato, mas ele né? não tá saindo, tá? Mas não tá saindo, exatamente. É. Então, tem que ter muita consciência do que você está fazendo com o corpo da sua cliente. Exatamente. Né? Eu sempre falo isso. Não é uma questão de valor, né? É uma questão financeira. Eu estou muito mais voltada para te trazer uma qualidade de vida, para trazer um equilíbrio para o seu corpo, Sim. porque o resultado que o seu corpo vai me trazer é o meu resultado financeiro, né? Então, se você faz uma drenagem consciente, você está sabendo o que você está fazendo, a cliente vai te indicar para as outras. Com certeza. Não é verdade? Mãos de fadas, né? Mãos de fada. Nossa, você é a rainha do meu dia, como eu já escutei. Eu não vejo a hora. Agora, se você faz uma coisa automática, né, ou não sabe o que você está fazendo, você vai criar valor, preço, né? E então, infelizmente, eu falo que o nosso mercado, né, de drenagem, não que existe espaço para todas as pessoas. A gente somos em milhões no mundo, então, assim, tem espaço para todo mundo. Mas quer fazer, faça direito. Exato. Né? A gente está mexendo com o corpo humano, a gente está colocando. A pessoa já está vindo ali numa situação. Ela está vindo com dor, está vindo com. Ela quer um descanso, ela quer ter o momento dela. Exato. E aí você não vai oferecer o seu melhor? Exatamente. Né? Não, mas eu vou oferecer uma. Não, o meu é muito barato, eu vou fazer de qualquer jeito porque eu preciso de quantidade de pessoas. Quantas pessoas eu já vi fazendo isso? Exato. Sabe? E aí eu falo, poxa vida, né? A gente que trabalha tanto para você vê que massagem, Tati, uma coisa muito importante, né? Massagem foi vista até um tempo atrás como uma coisa sexual, Sim, né? ou um luxo. Não, gente. Sabe, tá caindo por terra, graças a Deus, Sim. porque hoje a visão não é à toa, né, que muitas empresas hoje em dia, essa NR01, que é NR1 que está vindo, né, sobre a saúde mental, Sim. as empresas vão ter que se adaptar, né, a ter esse acolhimento do colaborador. Está vindo justamente por causa disso. Boa, né? A gente ia falar disso, já vamos tocar nesse assunto. Uhum. E entra numa questão... Eu sempre considerei a questão da massagem uma questão de saúde, né? É ali, é o que você falou, a questão do equilíbrio. Se você tem um local e uma profissional que te atende bem, óbvio, você vai indicar, mas também você vê o efeito ali posterior nos outros dias. Não é momentâneo, não é saiu, que você falou, né? Saiu da clínica, tô ótima. Não, é durante a sua semana também, que você vai percebendo o seu corpo com a questão. Lógico, tem todo... Não adianta fazer a drenagem e ir direto, né, para um fast food. Não, gente, não tem milagre. Não existe milagre. Não então, existe. tem um acompanhamento e você sente, você vai percebendo no seu corpo ali, no seu dia a dia, e até picos de estresse, de repente, no momento ali que você... sei lá, de repente passou por uma situação, o fato de você ter a parte da drenagem do seu linfático ok, aquilo te dá um equilíbrio. Exatamente. Assim, parece... Eu posso estar falando bobagem, mas eu sei que não é, porque você sente... E entra nessa questão do psicológico. Sim, muito.
Muito. Porque a partir do momento que você está com o cliente, a cliente está deitada ali, ela está descansando. Exato. Né? Ela está relaxando. E os níveis de hormônio, né, o equilíbrio hormonal, ele vai se fazendo naquele momento. Então, você baixa o nível de cortisol, né, que é hoje é o nosso hormônio ruim, vamos dizer assim. Sim. Ele é bom na medida certa. Exato. Né? Ele é necessário. Porém, quando ele está num nível muito alto, você precisa ter meios, né, achar maneiras de poder baixá-lo. Então, você fazendo uma massagem, uma drenagem, você vai ter vários hormônios que vão te trazer saúde, né? Uma endorfina, uma serotonina. Então, são esses hormônios que precisam estar equilibrados. Não, então, o que significa a massagem? Não é só a massagem, né? Não é aquele período, vou fazer uma massagem. Não. É saúde, né? Você está vendo a longo prazo, você está trazendo saúde, está trazendo bem-estar. Não, e eu acho que o só de você pensar assim, eu estou indo para a massagem, você já entra num momento, tipo assim, ai, nossa, pelo menos eu sou dessas, né? Eu já vou me preparando ali psicologicamente, já vai dando aquela acalmada do tipo, às vezes acontece, você chega lá na correria, meio que, mas deitou ali, começou, você já fica naquele uau, graças a Deus que eu vim. E vamos falar dessa questão das empresas. Eu achei isso muito legal que você comentou. Aqui a gente falou nos bastidores. Agora, em 2024, né, em dezembro de 2024, foi colocada uma lei que as empresas precisavam, né, se adaptar para ambientes que trouxessem esse acolhimento com o colaborador, né? E agora, ela saiu em 2024, em dezembro de 2024, e agora em maio, dia 26 de maio, ela já começa a entrar em vigor. Legal. O que é legal, né? Já existia, na verdade, né? Algumas empresas, inclusive, já trabalhavam trazendo a questão da ergonomia, né? Dentro das empresas, fazendo uma ginástica laboral, né? Fazendo com que o colaborador saísse daquele ambiente, né, braçal, para ir para um ambiente mais tranquilo. E agora, devido ao aumento, né, de afastamentos por saúde mental, as empresas elas vão ser obrigadas a se adaptarem. Olha aqui. Ou seja, elas vão ter que criar ambientes que favoreçam esse momento. Não é um momento, mas que eles saiam ali por um período de a cada 10 minutos você tem que ter 1 minuto de relaxamento. Olha. Então, o que acontece? Dentro desse 1 minuto, é lógico, vai ser muito pouco, mas se você puder fazer pequenas pausas, né? E sair, tô me sentindo muito, tô sobrecarregado, tô começando a ficar estressado, sai daquele ambiente, vai para um ambiente mais tranquilo, você começa a se reconectar, né? Você respirar, a respiração é super importante, né? A gente não dá tanto valor para ela, mas a respiração, no momento que você estiver muito estressado, ela é muito eficiente. Exatamente. Né? Ela te equilibra, ela traz oxigênio para sua mente, então você vai sair de lá mais aliviado, né? Então, as empresas vão ser obrigadas a se adaptarem para nesse novo conceito aí de saúde mental. Não é somente a saúde mental, né? Mas tem um equilíbrio, porque aí você aliviando o estresse, você tem uma produtividade melhor no trabalho. Isso também evita muitos afastamentos, né? Porque hoje em dia a questão depressão, saúde mental, os LORT, as lesões, né? Por operações repetitivas, geram muito afastamentos das empresas. Então, isso aí causa produtividade. Então, vai ser bom para o colaborador na parte física, né, mental, e pro empregador, para a empresa. Também, para a empresa, né? Então, acho que é um conjunto, né? Só que elas precisam, uma coisa, né, Tati? Elas precisam não só adaptar o ambiente, mas também estar preparados, né? Colocar profissionais que saibam identificar,
né? Perfeito. Quem está num período de descontrole, né, emocional, um pico de estresse, saber identificar e conduzir da melhor maneira possível. Sim. Né? Porque senão qualquer um vai sair falando que está doente mental e, né, tô estressado, eu vou sair. Não é assim. Né? Sim. Um profissional qualificado, ele sabe identificar uma pessoa que está passando por um pico de estresse ou está com algum cansaço físico e propor, né, atividades que ele possa relaxar. Sim, é perfeito. Eu vejo como uma extensão da terapia, né? Porque eu falo, bom, eu sou suspeito, mas assim, temos que fazer terapia. E tem essa questão também do corpo. Parece bobagem. Nós fazemos na empresa e aí tipo, eu lembro que assim tinha comentários. Ah, mas esse exercício é muito bobo. Ele é bobo. Ele é bobo, mas ele é no sentido de todos os dias, lá na frente, agora você não vai entender. Mas lá na frente, esses 10, 15 minutinhos antes de começar as atividades, tem aquele tempo também, trabalha 25 minutos, levanta 2, toma Isso. uma água. Respiração. Respiração é tudo, gente. É tudo. Uma coisa que sempre nem percebemos, é o que você falou, nem percebemos. Quando estamos nervosos, a gente... Para acalmar, respiração. Né? A gente faz no ato do nervoso e a gente nem percebe que a gente respira para aliviar. A questão do conta até 10 nunca fez tanto sentido agora, Tati. Total. Até 1000 às vezes. Tô brincando. Olha, a questão dos 10, respira, conta até 10, nunca fez Exato. tanto sentido como vai fazer a partir de agora. Porque você respirar, né? Você controlar a sua respiração, porque Sim. você puxou a respiração, né, da forma correta, você segurou ali 2 minutos, pronto, parece que você já começa a aliviar a sua tensão, Exato. né, já começa a equilibrar, você fala, poxa, realmente era isso que eu estava precisando. Eu já trabalho, na verdade, numa clínica de reprodução humana, e Olha. lá eles já abordam isso. Eu faço atendimento lá uma vez Isso que por eu ia pedir para semana. você contar essa experiência que Vamos você lá, já está atuando já nessa. Não, gente, eu acho super válido. Dentro das empresas tem que ter. Óbvio que depende, né, se é uma microempresa, depende do recurso, mas eu acho que tudo tem como adaptar inicialmente. E é o que você disse, vai trazer um resultado para a equipe, automaticamente traz um resultado para a empresa. Lá na frente, isso a gente está falando, né, a longo prazo, não é agora. E você tem menos pessoas doentes dentro da sua equipe. E, gente, isso é impressionante, mas passa para o outro, porque o outro está cansado. Aí ele acaba pegando tarefas daquele que se afastou. Então, você vai sobrecarregando. Exatamente. Vai chegar uma hora que para, né? E todo mundo deveria fazer terapia, né? Eu falo que a terapia é uma coisa... tô passando por um processo difícil, faça terapia. Exatamente. Sabe? O profissional, ele vai saber como conduzir, né? A sua necessidade, vai poder te indicar um melhor profissional. Mas terapia, gente, todo mundo deve fazer. Exatamente. Não é à toa que cresceu o número de coachings, né? De profissionais hoje em dia que falam tanto sobre terapia. Né? Antigamente você nem ouvia falar sobre terapia, ou terapia era coisa de louco, né? Tu fala, de louco e de rico. De louco, de rico, né? A pessoa pensa em terapia, já pensa logo naquele divã, né? Sentado, deitado. Não, gente, são coisas... uma massagem, uma drenagem, um momento de relaxamento, já é uma terapia. Exatamente. Né? Agora, se você quer abrir, né? Você se sente... você chegou num ambiente, né, que você foi acolhido, você está se sentindo confortável para falar de algum assunto, a pessoa que está te atendendo, a profissional que está atendendo, ela também ter essa consciência de que ela precisa acolher a pessoa. Sim. Ela ser mais ouvido do que boca nessa hora, entendeu? Sim. Então, o que eu sempre falo, eu procuro escutar mais. Até porque Deus deu 2 orelhas e uma boca só para escutar mais e falar menos, né? E aí eu sempre falo sobre isso, que a gente tem que ter um ouvido muito bom, assim, de entender, porque às vezes a causa da doença da pessoa tá num problema
que ela não sabe nem como colocar. Exatamente. Né? Então, você tem um ambiente que você vai expor alguma situação ou uma atividade que você está ali né, rotineira e ter esse momento, faz toda a diferença. A terapia é vida. Exato. É vida. Exato. Eu sou suspeita para falar, mas é exatamente isso. E essa questão de trazer para dentro do seu ambiente de trabalho, eu acho que também tem aquela questão do colaborador ali, o prestador de serviço, olhar e falar assim, uau, estão cuidando de mim. Né? É isso mesmo. Essa questão, como eu tinha mencionado, né? Eu já faço parte de uma empresa, né? Eu faço atendimento uma vez por semana lá, há 3 anos. Uhum. Então, ela já tinha essa visão, né, de proporcionar esse bem-estar para o colaborador, porque tendo um bem-estar, ele já automaticamente cria menos afastamento. Sim. Né? Então, lá eu faço atendimento lá uma vez por semana e o meu atendimento lá é voltado para os colaboradores. E eu vou te falar, em 3 anos lá, assim, é maravilhoso trabalhar lá. Porque a empresa reconhece que esse tratamento holístico, né, de proporcionar isso pro colaborador faz toda a diferença. Total. Totalmente. Você vê, eu estou lá há 3 anos. Então, há 3 anos, né, antes disso, ela já pensava em trazer esse bem-estar. E agora, né, as empresas tendo que se adaptar então, você vê que já vai ser aí um de grande valia, né? Para quem já estava fazendo. Sim. Então, vai falar assim, não, agora eu vou permanecer, né? Não, e já, tipo, meio que viram um estudo de caso, né? Tipo, e é realmente isso mesmo. É óbvio, todos temos os nossos percalços particulares, mas você está dentro de um ambiente de trabalho. Então, você tem aquele estresse ali do dia a dia. E quando eu falo estresse, não é coisa ruim, gente. Às vezes é sobrecarga, muita atividade. Então, você já tem a sua vida lá fora, tem a vida ali dentro. E é uma hora, uma coisa ou outra se mistura. Se você tem um momento de, tipo assim, sei lá, quanto tempo é esse tratamento que você faz com cada? Tem um tempo exato? 30 minutos, Tati. Gente, 30 minutos. Aí você não pode nem falar, não tenho tempo. Não tenho tempo. O negócio está dentro da empresa onde você trabalha. Exatamente. A empresa vê também o que eu costumo falar para eles. Gente, aproveitem esses 30 minutos que a empresa está te oferecendo. Ela não está fazendo nenhum desconto, sabe, do seu período de trabalho, né? Não está te cobrando nada. Então, aproveite o máximo. Mas eu não tenho tempo, eu estou atarefada. Calma, gente. São 30 minutos. Exato. Você vai voltar para o seu ambiente de trabalho muito melhor do que quando você entrou. Né? Então, são 30 minutos que vai te trazer um bem-estar tão grande, né? Vai fazer tanta diferença na sua vida, que você vai falar, gente, que 30 minutos, viu? Exato. E é aquela questão também que a gente fala, quando você pausa, né? Você reorganiza, entra no equilíbrio que você falou. Quando você retorna, tá tudo límpido ali, tipo... As atividades ficam muito... Parece bobagem, mas assim, elas ficam muito mais fáceis de executar, porque você deu aquela nivelada mesmo, sabe? Tipo, agora vamos novamente, porque nós estamos numa era de tudo para ontem, tudo agora. E o nosso corpo não foi acostumado dessa forma. Não, Tati. Nós que mudamos a rotina, né? Antes era das 9 às 18, tudo bonitinho, 1 hora de almoço, 19 horas, 20 horas no máximo, estava em casa, dormindo, plena. Não. Tem gente que sai 6 horas da manhã para voltar 11 horas da noite e não tem condições de viver numa situação dessa se não cuidar. E assim, sair daquela coisa da massagem como um luxo. E não é um luxo, Não é um luxo. Terapêutico. É verdade. Outra coisa também muito importante, Tati, é que não só nas empresas hoje que os colaboradores são presenciais, Sim. O que está acontecendo muito, por incrível que pareça, as pessoas doentes que estão trabalhando no home office. Sim. Né? A gente viu no tempo da pandemia que o home office ele veio, né, para continuar o trabalho, numa urgência, porque precisava ter as empresas não podiam parar, algumas não pararam mesmo, então os funcionários têm uma forma de ainda
ter o funcionário, né, próximo deles. Então, foi tudo muito rápido, né? Sim. A gente teve que se adaptar muito rápido. E a gente não era acostumado a isso. Então, é igual eu te falei, a gente era acostumada no automático. Acordava, tomava banho, café, pegava o carro, ia para o trabalho, voltava, tal. E agora não, as pessoas estão ficando mais... estão trabalhando de home office ainda. Algumas empresas optaram por isso. Só que ao invés disso ser um benefício para ela, não. Tem pessoas que trabalham, logam 8 horas da manhã, desligam 5 horas da tarde, mas continuam trabalhando. Gente, Sim. isso não é Ou normal. começam antes, porque, assim, vou aproveitar, já que eu não vou pegar o carro, sei lá, gastar 40 minutos, 50 minutos até a empresa, já vou adiantando. Então, quer dizer, começa um pouco antes. Aí já começa ali umas 7h50, 7h30. Então, quer dizer, você já está um tempo a mais. Vou almoçar rápido, estou em casa. Então, come um lanche, alguma coisa. Então, já não fez 1 hora de almoço. É isso mesmo. Eu vou aproveitar, sei lá, que não tenho nada para fazer depois, vou estender um pouco mais hoje e vai até 8, 9 horas. Quer dizer, 14, 15 horas sentados. Sentados. E você, olha, se você quer saber, a maioria das minhas clientes que falam que não tem tempo, são as que trabalham de home office. Por incrível que pareça. As que são assíduas, que vêm, que não abrem mão, né, de fazer uma vez por semana, são as que trabalham fora. Olha que engraçado. E justamente eu coloquei de sexta-feira, porque sexta-feira é o dia que eu saio. Aham. Porque você tá dentro de casa, você não sai. Sim. Eu acho que essa questão também de trazer a massagem para o ambiente de trabalho, né, a terapia em si para o ambiente de trabalho, ela é justamente por causa disso. Porque se você não acha o seu tempo dentro do seu ambiente de trabalho, fora você não vai fazer. Não. E o home office, por incrível que pareça, ele não te proporciona isso. As minhas clientes, elas falam, eu não tenho tempo. Mas você trabalha fora, né? Você trabalha em São Paulo, pega carro. Não, eu trabalho home office, eu não tenho tempo. Eu falo, gente, né? Deveria ser o contrário. Exatamente. Não, mas elas não saem. E aí, por quê? Porque aí, quando termina, né? Acaba ali aquele período, é o horário que vai fazer janta, é o horário que vai fazer isso, vai dormir. Enfim, não saem de casa. Sim. Né? Então, não tem esse conta. Gente, eu falei, meu Deus, a gente tá indo na contramão de várias coisas. Faz total sentido. Eu, às vezes, eu coloquei justamente sexta-feira, porque sexta-feira geralmente eu faço gravação, então eu já tô fora de casa, eu tenho que passar por lá, é meio que caminho. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não, eu acho importante essa questão do cuidado que as empresas, independente de ser obrigação ou não agora, a partir de maio, mas principalmente dessas empresas que já iniciaram, porque mostra aquele respeito, né, com o colaborador. E pensando numa questão de dinheiro, de lucratividade, de prospecção, você traz mais pessoas, menos afastamentos e mais atividades concluídas. Tipo, você tem o sucesso ali, né? Por mais que, no primeiro momento ali, talvez, acredito eu, que até o pessoal se adaptar. Isso. Porque às vezes não tem aquele costume de falar, nossa, mas como que eu vou parar de trabalhar dentro da empresa? Né? Eu vou me avaliar mal, vão achar que, tipo, eu sou esperta, né? Tipo assim. Porque às vezes eu acredito que tem até esse pensamento de, tipo, não vou aceitar não, porque deve ter alguém me olhando ali. Aí você mandada embora, já pensou? Exato. E, assim, não tenham essa consciência. Pensem que se a empresa pôde, né, trazer esse recurso, aproveitem, porque assim... Aproveita. Eu falo para todas a mesma coisa, Tati. Eu falo, gente, aproveitem. Vocês têm isso dentro da empresa. Exato. Vocês não precisam nem ir para fora para poder fazer. E, gente, por que não aproveitar, né? Fala, 30 minutos, mas é igual eu te falei, vai fazer toda a diferença. É 30 minutos que você vai relaxar e você vai voltar uma outra pessoa para o seu ambiente de trabalho. Volta. Né? Então, eu acho super legal. As que já vinham realizando esse tipo de trabalho dentro da empresa. Sim. E agora também com essa nova, que as empresas se adaptem, né, a deixar os funcionários mais equilibrados, digamos assim. Menos desequilibrados. Menos desequilibrados, mas que tragam esse bem-estar aí no ambiente de trabalho, que vai fazer toda a diferença. Eu vou te pedir uma dica para quem quer entrar nessa área, porque vamos pensar, vai aumentar a demanda, né? Com essa questão da obrigação,
não entra mais naquele quesito benefício, né? Entra já mais na questão obrigação. Para quem quiser, porque vai abrir um leque de opções. Uhum. Para quem quer ingressar nessa área, o que você deixaria de dica? Ou de cursos ou de profissão mesmo? Uhum. A primeira coisa, né, Tati, é saber escutar. Então, para você poder saber escutar, você tem que fazer cursos de especialização nessa área, né? Uhum. Procure fazer cursos na área de terapias, né? Porque a terapia ela não é somente um psicólogo, né? Um psiquiatra pode fazer, não. Existem outros métodos, né, na terapia que podem auxiliar também. Então, buscar se especializar, né, em cursos que façam, que possam, né, te proporcionar esse acolhimento, saber como acolher, saber como escutar o colaborador, né, e proporcionar para ele esses momentos e saber o que está fazendo, né, Tati? Saber o que está fazendo, porque senão acaba que aí a pessoa não sabe o que está fazendo também, aí vai lá e faz de qualquer jeito. Né? Aí quem vai precisar de ajuda logo mais vai ser ela também. Exatamente, exatamente. Né? Então, assim, saber o que está fazendo. A primeira coisa que eu sempre falo para todo mundo, goste de trabalhar com pessoas. Não pense que tudo bem, vai abrir um campo enorme, vou ganhar bem, vou fazer... Não, gente, não é assim. Não é assim. Infelizmente, não pense, não leve somente pro valor financeiro. Uhum. Pense que você vai cuidar de uma pessoa, né? Você vai cuidar do seu próximo, você vai ter que ter o manejo de acolher, né? De escutar. Goste de pessoas. Goste de estar com pessoas, né? Infelizmente, a gente criou também, depois da pandemia, um hábito de ser antissocial, né? As pessoas se isolaram muito. Hoje em dia, qualquer coisa se estressa, não gosta de convivência social. Não. Então, se você não gosta de pessoas e está indo para um lado somente profissional, não faça. Boa. Não faça. Porque vai demandar, vai precisar de você. Né? Vai precisar da sua pessoa naquele momento. Sim. Então, você tem que estar apto para acolher. Eu sempre falo isso. Por que eu só trabalho com a parte da mulher? Né? Porque é aquilo que eu sempre falo. Quem cuida de quem cuida? Né? A mulher, ela cuida de... Não que o homem também não cuide, mas a mulher, ela tem uma demanda de trabalho muito grande, muito maior. Né? Quem cuida de quem cuida? Quem cuida... você cuidou o dia inteiro do seu trabalho, né? Quando você chega em casa, você ainda vai cuidar das suas tarefas de casa e vai cuidar de filho. Às vezes muitas, hoje em dia, graças a Deus, muitas estudam, né? E voltaram para a área de estudar, de querer crescer profissionalmente. Isso daí é um campo muito legal. Mas é o que eu falo, a mulher, ela precisa muito mais ser ouvida do que o homem. Não que ele não precise, tá? Sim. Mas a mulher, ela precisa ser acolhida. Ela precisa ser ouvida. Às vezes uma mulher, uma profissional, uma mãe, ela só precisa daquele momento para ela, sabe? Daquele momentinho para ela, 30 minutos, 50, 1 hora, mas ela precisa daquele momento para ela. E aí você chega num lugar que a pessoa não sabe te acolher. Ela já está estressada, ela já passou um dia terrível. Sim. E aí chega lá, ela não tem um ambiente que ela possa... aí a pessoa, que já aconteceu comigo, né? Eu vou falar por experiência própria. A pessoa mais falava da vida dela ou falava de outras pessoas do que eu, sabe? Tipo, Sim. Oi, né? Olha, eu estou aqui. aqui. Exatamente. Estou aqui, viu? Ó, né? Eu só quero relaxar, não quero conversar. Exato. E aí a pessoa ficava falando. Gente, isso é o mínimo de respeito que a gente precisa ter pelo ser humano. Então, a minha dica é: goste de pessoas, goste de acolher pessoas, não precisa ser profissional da saúde, não precisa... Faça um curso que você vê que você realmente vai se interessar por cuidar de pessoas, de acolher pessoas, de fazer aquilo que ela está precisando e não você está precisando.
Entendeu? Sim. seja a terapeuta e não a paciente, né? Tipo, não, o que você disse foi perfeito. Porque realmente tem lugares que você chega, a pessoa. E assim, gente, eu sou muito criteriosa, porque é o meu momento. Não é nem o valor de dinheiro. Aquilo ali demanda muita logística para eu programar aquilo, sabe? Assim, eu preciso desligar do mundo, eu preciso sumir durante 90 minutos. E quando eu falo sumir, é sumir mesmo, que eu desligo o celular, só meu marido sabe onde eu tô, sabe? Numa questão de urgência, mas assim, é off de off mesmo. E aí, se eu estou lá e a pessoa, no caso, vamos supor, tá lá, né? E gente, você viu o dólar? Eu falo, não, eu não quero saber de nada, nem de ninguém, porque é o nosso momento. É o que você falou, saber acolher, ter a pessoa. Então, dica, não conversem, né? A não ser que a pessoa queira falar. Sim. Se ela quiser, você escuta, mas assim, escute, não responda, sabe? Tipo, deixa ela no momento dela. Acho que essa foi a melhor dica. Gostar de pessoa. Sim. Não tem Olha, como, né? não. A gente ser uma terapeuta e não gostar de pessoas. Exato, porque tem o toque, tem a questão da energia, né? Você tá Energia. trocando energia e independente se for que nem eu no caso, eu faço uma massagem rotineira. Então, independente se eu tô estressada ou não, eu vou estar lá de qualquer forma. Agora, existem pessoas que só vão no momento que, uau, estressou. Então, você já pega a pessoa né, como diz, no olho do furacão. Tipo, então você tem que estar ali centrada, calma. Mesmo que você não esteja. Aí depois você faz o seu momento. Aí pede para a colega, fala assim, ó, vamos revezar aqui. Você cuida de mim, eu cuido de você, depois a gente cuida de quem chegar. Isso é verdade. Porque vocês precisam também. Muito, muito. Eu vou te falar. É engraçado porque a gente que trabalha nessa área, é muito difícil de encontrar pessoas que façam na gente. Porque elas vão falar assim, mas eu não vou fazer em você, mas você sabe, eu tenho medo. Eu falo, mas gente, você não está trabalhando com outras pessoas? É a mesma coisa, não é porque eu sou profissional ou que eu tenho conhecimento que eu vou te avaliar. Não, eu só quero relaxar, gente. Aperta aqui, aperta ali, faz o que tiver que ser feito, bem feito. Então, e vamos combinar, se tá com medo de fazer, então tá fazendo errado. Exatamente. Porque quem sabe fazer, faz e pronto. Já pensou se eu chego numa mega profissional? E aí eu falo pra ela, ó, eu sou da sua área também, hein? Não vai fazer de qualquer jeito. Aí a pessoa já fica dura, tensa. Eu falo, gente, peraí. O que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada. Conta depois, não conta antes. Termina primeiro, né? Eu sempre falo, né? Quando eu tô num dia ruim, lógico, né? Eu não sou 100% zen todos os dias, né? Não tem como, né? Assim como todas, eu também trabalho, eu estudo, né? E tenho casa, tenho família, tenho tudo para fazer. Mas o que eu sempre falo, gente, ter aquele momento para você, faça pelo menos com uma profissional que saiba o que está fazendo. Exatamente. Porque senão ela vai te deixar tão nervosa que você vai chegar em casa destruindo tudo. Né? Brigando. Não, gente, pelo amor de Deus. Brincadeira. Aí a parceira olha e fala, mas você não foi na massagem? Exatamente. Então! Não dá, fala, não. Vira a chave o reverso. Em casa, eu sou sempre, assim, tento me manter o mais equilibrada possível, né? Sim. Até porque a mulher, ela é o alicerce da casa, né? Então, ela tem que ter aquele equilíbrio de saber quando o filho chega, né, do trabalho, da escola ruim, ou o marido chega cansado. Aí a pessoa já tá chegando, já tá criando um ambiente ruim. Sim. E aí, se a pessoa tá ruim também, aí pronto. É o caos. É o caos dentro de casa. Aí um dorme virado para lá, outro para cá. E aí, não, a gente tem que saber também, né? Por isso que eu falo, a terapia é importante para isso. Para te dar um equilíbrio, você saber como lidar quando chegar em casa. Tá estressado, tá gritando? Não, peraí, vamos com calma. A gente vai fazer tudo direitinho para dormir bem. Ai, gente. E você sabe que o dormir bem, ele é um dos principais... Exato. Ele é um dos principais controles hormonais, é o dormir bem, né? Água e dormir, gente. Água e dormir. Olha,
dormiu bem, tomou água, acabou. Você não arruma confusão com ninguém. Não, a pele fica mais bonita, o intestino funciona melhor, a imunidade não fica ruim. Exatamente. Agora, se você não dorme, vou dormir tarde, acordar muito cedo, e aí não se preocupa em dormir bem, mas é o dormir bem também, que eu falo, dormir com qualidade, Tati. Exato. Porque tem muita gente que fala, mas eu durmo de 8 a 9 horas por dia. Não é dormir de 8, mas você dormiu com qualidade? Você teve o seu sono tranquilo? Porque tem gente que dorme 8 horas, 9 horas, mas acorda de 2 em 2 horas, acorda de 3 em 3 horas, acorda no meio da madrugada. Não, aí não vai adiantar. E fazer também a parte de desligar tela, luz, televisão, um pouco antes de eu faço 2 horas, né? Tento, pelo menos. 2 horas antes, porque aí você já vai desligando a mente. Ler um livro antes, gente, a melhor coisa. Leia um livro de qualquer coisa. Porque você sai do seu mundo, entra naquele mundo que não é seu e que você não sabe o que é, que ali não tem problema, né? Ali é um livro, é uma história. Você faz aquela parte de desligar. E aí você entra no sono profundo. Isso que é aquele sono que você acorda, você fala, nossa, uau, dormi descansei. 10 horas, né, direto. Engraçado, Tati, eu eu atendi uma cliente que quando a pessoa sai, né, do momento dela, e eu oriento, né, eu passo algumas orientações, e aí uma delas foi essa, eu falei, procura desligar o celular, né? Uma hora, 2 horas antes, né? Assistir um filme e tal, ler alguma coisa. Aí, no próximo atendimento, ela voltou, ela falou, Neia, não deu certo. Eu falei, mas como que não deu certo, né? Ela falou assim, porque eu comecei a ler um livro de receita, menina, eu fiquei lembrando que não tinha isso, que não tinha aquilo. Eu falei, amanhã, eu queria tanto fazer não sei o quê. E ela acordou super preocupada, não... Igual quando eu falo, assiste um filme, né? Assiste um filme para você poder, né, entrar. Não, a pessoa me assiste um filme de ação, de terror. Para dormir, não, gente. Pelo favor. Mas assistir um filme romântico. Eu, particularmente, eu sou adepta do livro, mas aí, pensando por esse lado, não são todos os livros, tá? Procure um livro, palavras bem difíceis que cansam a sua mente pra você dormir. Nada de receita, porque não vai dar fome. Aí você vai querer inventar de fazer coisa de madrugada. Vai acordar, vai atrapalhar o sono. Aí pronto. Aí deixa pro final de semana o livro de receitas. É isso mesmo. Aí lá você pode comprar as coisas que tiver faltando, faz o que tiver que fazer. Né? E eu quero te agradecer de verdade. Que papo gostoso. E que, assim, que essa obrigação, né? Entre aspas, da questão da NR1... não sirva só de obrigação, mas sirva também de equilíbrio dentro das empresas, porque estamos estafados, estamos pela hora da morte, né? Colocando assim, né? Tudo está muito para ontem, tudo está... E que bom que tem profissional como você que faz esse atendimento dentro da empresa, tem a sua clínica, a gente vai deixar todas as informações. E ainda aproveitando que é especial do Dia das Mães, além de tudo, é mamãe. Eu sempre falo que o melhor presente para a mãe é o filho oferecer. Ela cuidou tanto do filho, por que o filho não proporcionar esse momento para a mãe, né? De relaxamento, fica a dica. Aí já fica a dica. Né? Dar esse momento de conforto para ela, de bem-estar. Não tem uma mãe que recuse. Não tem. Quando abre pacotes de especial Dia das Mães... Você quer saber? Até namorados hoje em dia, né? As namoradas hoje, muitas pedem, olha, eu queria um dia de spa, de mini spa, eu queria um dia de relaxamento. E elas pedem mesmo. Então, assim, já virou um hábito, já está virando um hábito. Graças a Deus está virando um hábito. Não agora, né, só em datas comemorativas, Dia das Mães, que é uma data super, né, gostosa, muito e bonita. Mas em outras épocas também, no Dia da Mulher. Nossa, quantos trabalhos a gente está realizando agora, né, no mês das mulheres, trazendo essa questão de olhar para a mulher, de bem-estar para a mulher, de acolhimento. Então, assim, são coisas simples, né, que você pode proporcionar falando assim, olha, eu estou cuidando de você. Exato. Não é gostoso? Você falar assim, olha, eu me preocupo com você, tá aqui, ó, um dia especial para você, né? Vai lá e curte o seu dia. Nossa, não tem presente melhor, é melhor que chocolate.
Também acho. E aí você pode dar uma caixa de bombom na hora que ela sair de lá também, por que não? Exatamente. Não, mas já fez a drenagem, já fez a tudo drenagem. check. Exatamente. Mas vai achando que, não, pode, eu dou um chocolatinho lá, a pessoa sai de lá mais feliz, a pessoa mais feliz do mundo, mais relaxada e ainda ganha um chocolatinho no final. Já Exato. pensou? Que delícia. Delícia. Gente, a gente vai deixar todas as informações aqui na descrição. Quero te agradecer, Neia, de verdade. E que você continue aí cuidando de muitas pessoas e principalmente pela questão que você falou da escuta. Perfeito. Muito obrigada, Tati. Eu agradeço muito pelo esse convite. Eu sempre quis mesmo expor, né, essa minha visão, né, a âmbito tanto mulher como também nas empresas, né, expandir, por que não trazer, né, esse cuidado com o colaborador, independente de ser mulher ou homem, mas trazer, sim, resgatar, né, essa questão da massagem que é tão importante pro equilíbrio, para o seu dia a dia, tirar essa questão de massagem ser só luxo, né, eu espero que traga mais profissionais também nessa área, que não vejam, que sejam profissionais que também não vejam somente o lado financeiro, lucrativo, mas também tenham essa visão de acolher o paciente, né, o cliente, que saibam o que estão fazendo para a gente poder tornar, se possível, um mundo mais tranquilo, melhor, equilibrado. Né? Equilibrado. É sobre isso. É exatamente isso. Perfeito. Muito obrigada, Tati. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. E para você, até a próxima.